E a base aliada do governo federal entrou com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República contra a oposição, os acusando de vários crimes contra a soberania do Brasil. O alvo principal desta ação é Eduardo Bolsonaro, que deve ser investigado criminalmente por atentar contra os interesses nacionais, patrocinar retaliações contra o seu próprio país e condutas ilícitas, e pode ser denunciado no judiciário. Essa representação afirma ainda que as ações da oposição estão produzindo frutos negativos para o Brasil, para as instituições e também autoridades. Segundo interlocutores do Planalto, a principal estratégia agora será trazer esse embate para o país e, se condenados, os opositores podem ser presos por até 8 anos. Jamal Dávila, entender essa dinâmica e essa defesa que vem sendo feita por integrantes da base aliada, há muita gente que apostava em um movimento para pacificar o país, né, Dávila? Não parece que isso vai acontecer agora, definitivamente. Agora a base aliada acionando a Procuradoria-Geral da República para investigar a oposição por suposto crime contra a soberania nacional. A oposição na figura de Eduardo Bolsonaro, que a gente precisa considerar em relação a essa defesa que vem sendo feita por integrantes parlamentares da base aliada. Candidato, não há hipocrisia maior do que essa base governista que diz que quer pacificar o país. O que eles querem fazer é insuflar o país, é acirrar a polarização. Afinal de contas, é na polarização que eles aparecem, porque não tem como aparecer em realizações de governo. O que o governo está fazendo? Gerando inflação, o câmbio mais alto dos últimos tempos, juros recorde. E para fugir desses assuntos que assustam a população todo dia quando ela vai ao supermercado, que é a inflação, que é o juro alto que está ajudando a quebrar um monte de empresas no Brasil, que é a questão da irresponsabilidade fiscal que faz aumentar o juro e a inflação, que é um governo empenhado na censura e cujo único programa real, efetivo que esse governo luta é aumentar imposto, é taxar. Todo dia o governo acha que tem uma solução para resolver os problemas do Brasil. É só aumentar imposto, é só taxar. Isso sim é atentado contra a soberania nacional. Manter a taxa de juros mais alta do mundo, fazer com que a inflação volte a estourar a meta, fazer com que o governo se empenhe num projeto de censura. Isso sim é atentar contra a soberania nacional. Porque se estivéssemos num clima realmente democrático, onde a pluralidade de ideias, a diversidade de opiniões fossem respeitadas, este debate que está sendo travado internacionalmente estaria sendo travado aqui no Brasil. Mas não, qualquer debate que se faça aqui com ideias que você discorda, o governo principalmente, taxa o outro de fascista, taxa o outro de atentado de Estado de Direito, atentado contra o Estado Democrático de Direito. É um absurdo, não existe mais clima para um debate aberto, franco, democrático. Isso mostra uma democracia frágil, uma democracia meia-boca. Nós não conseguimos mais viver plenamente a democracia, porque o primeiro problema é esse: nós não respeitamos aqueles que têm pensamentos diferentes do nosso. Esse é o primeiro sinal de doença na democracia, é o desrespeito à liberdade de expressão, de crença e de opinião. Pois é, essa notícia é importante, é uma ofensiva da base governista, deputados acionando a Procuradoria-Geral da República para apurar e investigar se a oposição, na figura de Eduardo Bolsonaro, teria cometido crime contra a soberania nacional. Agora, Cristiano Beraldo também tem o outro lado da moeda, né? Tem gente que vê de outra forma, sob o seguinte prisma, de que medidas estariam sendo tomadas e essas medidas estariam desrespeitando a Constituição de outros países, estariam desrespeitando brasileiros que moram em outros países, mas que possuem cidadania norte-americana. Enfim, tem os dois lados da moeda também. Candidato, sabe o que é mais grave? É quando pessoas que hoje estão com o poder do Brasil nas mãos, seja no governo, no poder executivo, seja também parte do legislativo, essas pessoas
quando elas se referem às manifestações de Eduardo Bolsonaro, elas se colocam numa posição de serem elas próprias o Brasil. Na cabeça delas, o país pertence a elas e se confunde com elas. Porque o deputado Eduardo Bolsonaro, na relação que tem com a família do presidente norte-americano, nos eventos que participa, nas oportunidades que tem de se manifestar em visitas aos Estados Unidos, ele fala contra o governo brasileiro. Eu, sinceramente, posso ter inúmeras divergências de posicionamentos, de ideias, de propostas do deputado Eduardo Bolsonaro, mas eu não me lembro de ter ouvido o deputado ir para qualquer lugar pregar contra o Brasil. Ele está pregando a visão dele a favor do Brasil, que você pode não concordar. Aliás, a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, reside aí. Você não precisa concordar com o que o outro fala da mesma forma que o outro não precisa concordar com o que você fala. Mas ambos precisam ter o direito de dizer. Sobretudo um deputado federal que tem a liberdade de se expressar garantida na Constituição. Só que esse Brasil maluco que nós estamos vivendo, qualquer coisa, em qualquer circunstância, vindo de qualquer pessoa, pode ser usada como ela própria, numa fantasia de crime que é constituída simplesmente para atacar o inimigo. Então, esta manifestação, e ainda mais ocupar tempo, gastar recurso público da Procuradoria-Geral da República, que tem muito mais o que fazer, num país com 40 mil assassinatos por ano. A Procuradoria-Geral da República está gastando tempo com uma baboseira como essa. Então, essas pessoas, além de se confundirem com o próprio país, que não são coisas muito diferentes, aliás, elas ainda acham que determinam com toda esta liberdade aonde os recursos públicos devem ser gastos e gastos para atender o interesse deles. E fecham os olhos para aquilo que é a verdadeira agonia da população brasileira. Então, mais uma demonstração do que temos aí comandando o Brasil hoje em dia. São pessoas absolutamente irresponsáveis que não têm a menor noção da responsabilidade que cabe a elas. Pois é, delegado Palumbo também com a gente. Delegado Palumbo, além de ser comentarista aqui da Jovem Pan News, é deputado federal, então vai fazer um comentário em cima de ações que vêm sendo tomadas pelos seus pares, né? Também deputados federais acionando a Procuradoria-Geral da República. Delegado, como a gente deve interpretar esse movimento e também a justificativa, né, de que a oposição estaria atentando contra a soberania nacional? Parece fazer algum sentido para você? Nenhum. É ridículo. O que a Procuradoria-Geral da República está fazendo é a mesma coisa que a Defensoria Pública de São Paulo fez com relação às câmaras do Smart Sampa. Não tem cabimento isso. Quer dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro não pode ir para os Estados Unidos. O fato dele ir para os Estados Unidos, ele está conspirando contra a nação. Olha, eu acho que esses deputados deveriam se preocupar com as pautas que realmente interessam ao Brasil. São sempre os mesmos partidos, são sempre os mesmos deputados que entram na justiça o tempo todo. Esse deputado que entrou com essa ação, ele deveria ler o artigo 53 da Constituição Federal, que fala claramente, uma criança de 12 anos consegue interpretar que os deputados são invioláveis por suas palavras, votos, atos e pronunciamento. Mas não. Eles mesmos desrespeitam a própria Constituição Federal e eles mesmos desrespeitam o Congresso Nacional, quando resolve fazer uma representação junto à Procuradoria-Geral da República de um ato que não tem pé nem cabeça, que não se sustenta. O fato do presidente dos Estados Unidos mencionar o nome do Eduardo Bolsonaro num evento não significa que ele está tramando absolutamente nada. Não significa que ele está conspirando contra o Brasil. Como bem disse o meu amigo Beraldo, ele tem direito de falar, de se expressar o que ele pensa sobre o que está acontecendo no Brasil. E, sinceramente, o fato de ir qualquer deputado brasileiro para os Estados Unidos não vai persuadir o governo americano a tomar um ato de guerra contra o Brasil. Ou seja, eles ficam o tempo todo incomodados com a direita. De vez de se preocupar
O Brasil, que aliás, eles estão no poder hoje. A máquina é deles. A máquina não é da direita. Em vez de se preocupar com o preço do ovo, com o preço da picanha, com o preço do mercado, com o preço do botijão de gás, com o preço de tudo, não. Olha, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Nossa, isso é um perigo para a nação. Vai ter a guerra. Os Estados Unidos vai declarar uma guerra. Olha, pelo amor de Deus, né? É difícil até de comentar isso. Enquanto o delegado Paulo trazia a sua análise, o Dávila abriu um sorriso. A gente está curioso, viu, Dávila? Se tiver alguma coisa interessante, por favor, compartilhe com a gente. E aí eu emendo essa para o Dávila. Um deputado não pode alertar, compartilhar informações sobre o que acontece aqui no Brasil com lideranças de outros países? Isso é atentar contra a soberania nacional? E aí eu te pergunto, Dávila, o que é atentar contra a soberania nacional? Porque é preciso a gente fazer a leitura e colocar os pingos nos is em relação a esse crime que querem imputar ao deputado brasileiro, né? É que eu dou risada pelo seguinte, eu acho que soberania nacional para eles é a cartilha da Internacional Comunista, porque só dá para acreditar que se acredita em soberania nacional se isso aqui é Internacional Comunista, então aí tá bom. Agora, soberania nacional significa nas fronteiras do país, não tem nada a ver você falar que tem um atentado de soberania nacional nos Estados Unidos, é um negócio inacreditável, e que é a barbaridade dessa decisão, você querer tirar uma pessoa do ar que é residente nos Estados Unidos, falar que isso é soberania nacional, eu acho que eu preciso dar aquele mapa mundi para as pessoas entenderem o que é soberania nacional, onde é que ela se circunscreve. Mas eu acho que é isso, é uma confusão da Internacional Socialista com soberania nacional. É preciso um pouco mais de aula de geografia e menos de dogma da esquerda. Pois é, agora, Beraldo, a depender da escalada de tensões em relação a esses episódios recentes que a gente tem visto, você acha que o Brasil corre o risco de sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos? Porque tem muita gente que diz, olha, a movimentação que a gente tem visto do governo Donald Trump em relação aos outros países, principalmente quando a gente olha a agenda econômica e a taxação, a imposição de algumas taxas a outros países, alguns coçam a cabeça e pensam o seguinte, bom, será que não podemos também receber uma taxinha aqui, outra colar de brinde? Kenneth, primeiro eu queria voltar na fala do Dávila, porque o que problema também, Dávila, é que está faltando memória para essas pessoas que hoje estão aí, não só no parlamento, mas também no Poder Executivo, pessoas, elas próprias envolvidas ou muito próximas de envolvidos que na época do governo militar no Brasil recebiam dinheiro de fora, aí sim do Partido Comunista, das organizações comunistas mundo afora, para poder se organizarem e prepararem atentados contra o governo brasileiro, atentados contra o Brasil, assassinatos, roubos e sequestros, tudo financiado com dinheiro de fora. Essas pessoas são exímias em atacar a soberania e atacar o Brasil. E agora vem aí encher o peito, estufar o peito para falar esse tipo de bobagem. É absolutamente revoltante como eles contam com a ignorância da população brasileira, com a falta de memória da população brasileira, que na cabeça deles esqueceu o que eles fizeram no verão passado. Foram presos. Olha a loucura, sequestraram um embaixador americano para trocar por pessoas que foram presas cometendo crimes em solo brasileiro e que depois foram embora do país. Então essas pessoas não têm absolutamente nenhuma moral para falar destes assuntos. E aí ficam querendo se colocar como grandes paladinos da defesa da soberania do país. Eles merecem uma banana. Só que, infelizmente, estão em posição de poder que faz com que recurso público seja utilizado para bancar esses devaneios que eles estão tendo, Caniato. Agora, em relação ao que efetivamente representa os Estados Unidos, vamos colocar aqui, como você disse, os pingos nos is. Veja o que aconteceu quando houve o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, ou entre Rússia e Ucrânia, se assim acharem mais adequado. As sanções tomadas, as iniciativas iniciais e que perduram até hoje, estão sendo agravadas, na verdade, colocadas não só pelos Estados Unidos, mas pelo G7, né, os principais países, as principais economias do mundo, foram sanções de ordem financeira, econômica. Então,
Primeiro, a Rússia saiu do SWIFT, o Sistema de Pagamento Internacional. Depois eles foram bloqueando as transações financeiras de bancos fora dos Estados Unidos e fora da Europa com empresas russas, ou empresas que não eram russas e que não são russas, mas que transacionam produtos russos. Veja a influência dos Estados Unidos, Caniato. Há 2 anos, você ia aos Emirados Árabes, os bancos locais pagariam qualquer produto que você quisesse comprar da Rússia sem o menor problema. Hoje em dia não fazem mais. Bancos chineses, olha, quem mais ganhou nessa disputa entre Rússia e Ucrânia, o rompimento dos Estados Unidos e da Europa com a Rússia foi a China. Mas os bancos chineses também cada vez menos querem fazer transações financeiras pagando empresas russas. Por quê? Porque sabem do poder, do tamanho, da força do dólar, da força dos Estados Unidos e do poder que reside no presidente norte-americano. Isso agora, com Trump no poder, se não resolverem a questão da guerra, será ainda pior. Mas o Brasil não, Caniato. O Brasil vive no mundo da lua, fechado na sua insignificância, na sua ignorância, na sua mediocridade, dos nossos líderes, e aí eles acham que a relação com os Estados Unidos é relação de rede social. Ou eles apostam na nossa realmente total irrelevância, ou eles são completamente irresponsáveis, que é a minha aposta, porque a atitude que eles estão tomando com este assunto dos Estados Unidos é uma atitude temerária, que vai trazer consequências efetivas ao Brasil. E, de novo, disse ontem, repito hoje, quem vai pagar essa conta somos todos nós, não são os bonitões que estão no ar-condicionado de Brasília. Pois é, inclusive... Com exceção do delegado Palumbo, tá? Eu tenho visto, viu, delegado Palumbo, algumas manifestações de pessoas que fazem um comparativo em relação ao posicionamento de alguns parlamentares que hoje fazem parte da base governista, mas quando eram oposição, digamos, tomavam atitudes muito parecidas com as quais eles criticam e são, inclusive, estão monitorando essa situação que acontece aqui no Brasil. E aí tem a mensagem do Felipe, que diz o seguinte: a base aliada, quando era oposição, também ia a organismos internacionais e levavam as suas bandeiras e reivindicações. Agora eles mudaram de entendimento. Por que será? Obrigado pela mensagem, viu, Felipe? É mais ou menos por aí, né, delegado Palumbo? A depender de quem está do outro lado do balcão, você vai para a direita ou vai para a esquerda, né? Ou aposta no vermelho ou então no preto. É a tal conveniência, também chamada de hipocrisia. Tá bom para eles? Tá bom, então vamos ficar desse lado. E coloca uma canoa em cada pé. Na verdade, Caniato, a política é uma grande hipocrisia. Eu, quando era vereador aqui, fui deputado depois, com alguns vereadores que também viraram deputados. E as mesmas pautas deste povo, que eles votavam tudo contra, aliás, é o atual prefeito Ricardo Nunes, tudo eles votavam contra, absolutamente tudo. Entravam na justiça o tempo todo, eles faziam barulho, as pautas que não podia ter aumento, não podia ter nada. E agora, lá em Brasília, eu não vejo esse mesmo ímpeto, eu não vejo essa gana, eu não vejo essa vontade. Então, quer dizer, dependendo de quem está no poder, eles tomam uma atitude. Bom, agora o governo é X, mas nós também somos X, então vamos ficar quietinho. Mas se fosse Y, aí eles iam para cima. É o tempo todo isso. É o tempo todo. E isso tem um nome muito simples, chama-se hipocrisia. Nada mais do que isso. Eles vão de acordo com o viés político ideológico. Se quem está lá no comando for da mesma equipe, entre aspas, deles, pode fazer o que quiser. Agora, se for diferente, se não for do mesmo grupo político, aí o pau tora. É só lembrar do posicionamento da então oposição durante a pandemia, né, Dávila? Quantas vezes parlamentares da oposição naquela época foi a organismos internacionais para criticar ações que eram tomadas pelo governo brasileiro? Eles estavam atentando contra a soberania nacional? Enfim, é mais ou menos a mesma discussão, né? É verdade, Caniato. E esse é o grande problema, é o relativismo dos princípios, dos valores sagrados da democracia. Quando você é oposição, você relativiza alguns valores e valoriza outros. Quando você é governo, você relativiza outros valores e privilegia outros. Isso mostra
o descompromisso com a democracia. Isso mostra que você quer as instituições democráticas, os mecanismos democráticos, só para legitimar o mando pessoal. Você não está preocupado em reformar as instituições, em criar uma democracia robusta, instituições inclusivas. Não, o negócio é o seguinte: como eu uso o poder e as instituições existentes para legitimar o mando, para legitimar minhas verbas paroquiais, para poder distribuir cargo para os meus amigos e aliados, para poder demonizar a oposição. É tudo o que nós não precisamos numa democracia. A democracia tem que ser dada justamente com oposição e situação e governo, acreditando na defesa dos mesmos princípios. O que há são táticas diferentes ao exercer o governo. E é isso que o eleitor escolhe. Mas não pode ter divergência em relação aos princípios, não pode ter banalização em relação a princípios, porque quando você faz isso, você fere de morte o sistema democrático. E é por isso que a gente tem essa democracia capenga no Brasil cada vez mais, porque tudo é relativizado. É relativizada a vitória no Congresso Nacional, que um partido que se sente derrotado judicializa no Supremo. É o Supremo que não tem a capacidade de discernimento para dizer esses assuntos não nos competem a julgar, isso aqui tem que voltar para o Legislativo, mas acho que tem que julgar tudo, opinar sobre tudo e interferir sobre tudo, criando a politização no judiciário e o seu ativismo. Então, tudo isso distorce a democracia, enfraquece a democracia. Então, está na hora, como eu sempre digo, de ter o adulto na sala, dos dois lados, do governo e da oposição, para cada um segurar essa infantaria de radicais que querem mais ver o circo pegar fogo, a polarização continuar, porque, na verdade, quando não existe propostas e realizações, o que sobra é o bate-boca ideológico. Pois é, nessa representação do Partido dos Trabalhadores, mas tem uma outra, que também foi enviada à PGR de um outro partido, mas nessa que foi enviada pelo Partido dos Trabalhadores, argumenta que Eduardo Bolsonaro, o que eles chamam de total dissintonia com a realidade, estaria atentando contra os interesses nacionais, patrocinando em estado estrangeiro retaliações contra o seu próprio país e também contra um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Agora você, Beraldo, o que a gente precisa considerar acerca dessa representação que a gente pode imaginar do parecer da Procuradoria-Geral da República, né? É preciso considerar que eles vão investigar? É um parecer que deve ir em qual sentido? Bom, primeiro vamos de novo recorrer à memória, né? Refrescar a memória da nossa audiência, lembrando que em 2016 o próprio Partido dos Trabalhadores foi até a ONU e tem aqui manchete que está no site do próprio partido. O governo Temer é denunciado na ONU por violar direitos humanos. Olha só, o Partido dos Trabalhadores aí também atentando contra o governo estabelecido do Brasil. Além disso, o próprio Partido dos Trabalhadores, os seus principais representantes, muitos que estão aí, ou talvez até todos que estão aí, ocupando espaços de poder, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, falam até hoje que o processo de impeachment previsto na Constituição brasileira, conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal na época, foi um golpe. Olha só, até hoje eles falam que cumprir o rito constitucional no Brasil pode constituir um golpe. Qual é a moral dessas pessoas, Caniato? Essas pessoas, sim, que ficam aí pregando contra a nossa Constituição. Essas pessoas que têm que ser responsabilizadas por banalizarem um processo extremamente sério, com consequências muito sérias e que atende a todos os requisitos constitucionais previstos e não à toa é presidido pelo presidente do momento no Supremo Tribunal Federal. Este presidente, uma invencionice, é que interrompeu ali o que está previsto na lei para poder preservar os direitos políticos da presidente que tinha acabado de ser empichada. Então, vejam, eles não conseguem de nenhuma maneira se comportar da forma com que eles querem que os outros se comportem. Adoram apontar o dedo para os demais. Agora, não fazem, em hipótese alguma, a autocrítica e a contenção das suas ações para que essas ações estejam em linha com aquilo que eles pensam.
A gente vai seguir acompanhando porque essa notícia de hoje é muito importante, então qualquer novidade em relação a essas representações e também o parecer da Procuradoria-Geral da República, a gente traz aqui na programação.